E estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Política em Debate. Aqui a gente debate política, debate economia e temas relevantes para a sociedade. São vídeos entre 5 e 10 minutos. Estamos aqui no Metrópolis, exclusivo, super quebra de sigilo ordenada por Alexandre de Moraes, mira o coração do bolsonarismo. Evidentemente está se falando em quebra de sigilo total dessa galera. Os caras partiram literalmente para cima dos bolsonaristas. E por que se quer quebrar os sigilos? Eu acho que, especialmente sem ler a matéria, para tentar pegar os financiadores. Decisão ampla do ministro do STF permite desdobrar quebras e pode revelar a cadeia de comando, claro, dos atos antidemocráticos. Porém, o risco, vamos ver o risco qual é. Você tem que chegar nos mandantes, e é justamente isso que eu acredito que o Alexandre de Moraes, eu tenho absoluta certeza que está querendo fazer. Obviamente não é uma questão de ficar perseguindo aquelas pessoas iludidas que ficaram em frente dos quartéis o tempo todo. A questão é quem apoiou, quem organizou e quem fez a logística. Eu acho que há muito militar envolvido, especialmente do GSI. Aquilo ali é coisa de gente que tem muita experiência, né? Aquilo não é coisa de amador. Especialmente quando a gente vê toda a articulação realizada. Como parte das investigações sobre a participação de apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro em atos antidemocráticos, o ministro Alexandre de Moraes do STF autorizou uma quebra de sigilo telefônico e de dados que dá amplos poderes aos investigadores da Polícia Federal que atuam sob seu comando e pode alcançar dimensões monumentais. Isso ele está fazendo porque o agora ministro da Justiça e da Segurança Pública, o Flávio Dino, colocou sim a PF a serviço do STF, à disposição do STF. E aí ele não conversou. É óbvio que isso tudo já estava combinado, né? Se der tudo certo, a medida atingirá o núcleo político que acaba de deixar o poder, com chance de incluir o próprio Bolsonaro. É óbvio que todo mundo está querendo pegar o Bolsonaro. Ele não ia sair impune dessa. Não ia, e espero que não saia de maneira nenhuma. Afinal de contas, eu acho que ele é culpado por tudo de ruim, por tudo de mal que aconteceu nesse país. Isso sem falar em relação aos crimes que ele mesmo teria cometido. Ou seja, instigador de ato de violência, instigador de tentativa de insurreição contra a democracia e derrubada da democracia e outras coisas mais. Ele falava isso abertamente. A ordem foi expedida no dia 12 de dezembro e mira um número limitado de bolsonaristas, 8 ao todo, no dia 12 de dezembro. Só que no despacho o ministro autoriza que também sejam quebrados o sigilo de todas as pessoas que mantiveram contato com esse investigado, o que amplia indefinidamente o número de alvos. E, como o leitor verá a seguir, tende a levar para debaixo da lupa de Moraes ligações, mensagens e outros segredos do alto comando do bolsonarismo. Tem que varrer isso tudo. Isso é um verdadeiro lixo, uma verdadeira quadrilha que se instalou no poder, no caso do exercício anterior que acaba de sair. Aquilo ali era isso. O alvo iniciais da queda entraram na mira do ministro por promover ataques às instituições, especialmente ao Supremo, Jair Messias Bolsonaro, e ao Tribunal Superior Eleitoral. A coluna optou por não revelar o nome dos investigados para não atrapalhar as apurações. Fez muito bem. Elo com o poder. Isso que é importante. Entre os 8, há políticos comandados. Eu acho que alguns eu apostaria que estão. Por exemplo, o tal do deputado General Girão. Aquele deve estar. Até por isso é de se esperar que pelo menos uma parte deles mantivesse contato direto com a cúpula do governo em Brasília. Daí em diante, é possível supor o teor bombástico da medida, como a decisão autoriza a quebra de sigilo das pessoas com as quais os investigados comunicavam, seus interlocutores graduados estarão também abarcados pela medida. Eu aposto também que a deputada Carla Zambelli também está nessa. Eu aposto. Se um dos investigados falou com o juiz, com o jornalista, com o ministro de Estado, com o general ou até com o presidente da República, a quebra de sigilo de qualquer um desses interlocutores está automaticamente autorizado por Moraes. É, por assim dizer, uma quebra de sigilo não atacada, que começa com personalidade demarcada, mas que contempla na mesma decisão um universo indefinido de autos. A questão
aqui também que muito provavelmente esse pessoal devia usar esses telefones que são telefones especiais e não são aqueles telefones que você ou eu tem acesso, né? Como no caso, por exemplo, do ex-ministro da Educação, o tal do pastor, né? Que a filha dele avisou: pai, você está usando um telefone comum, né? Quando ele estava falando, se referindo à questão daquele descalabro da corrupção dos pastores no Ministério da Educação, que acabou derrubando o tal do ministro pastor. Rastreamento geográfico. Não é só. Alexandre de Moraes mandou que, além do histórico de ligações, o operador de telefonia também forneça a localização das antenas de telefonia celular utilizadas nas chamadas feitas tanto pelos investigados quanto pelas pessoas com as quais eles mantinham contato. Isso permitirá saber precisamente onde todos estavam nos momentos em que utilizavam seus aparelhos. Significa que será possível determinar a localização exata tanto dos bolsonaristas investigados quanto dos seus interlocutores em momentos cruciais de sua atuação, onde quer que eles estivessem, seja em sua cidade de origem, seja eventualmente em algum dos palácios de Brasília. Aí sim, aí a coisa vai pegar. A decisão não se limita ao seu alcance, todas as investigações deverão ser fornecidas pelas companhias aos investigadores, não importa se os alvos dos seus contatos estivessem próximos de uma torre de telefonia, de um lugarejo no interior do país ou da Praça dos Três Poderes. Será que é a vera isso? É realmente uma medida que vai causar muito barulho logo no início do governo Lula. Superpoderes e risco de excesso. Entre os responsáveis pela investigação, a expectativa de que, para além de tudo que os inquéritos conduzidos pelo ministro Moraes já reuniram, o trabalho permitirá desenhar a cadeia de comando dos atos antidemocráticos e descobrir se os ataques às instituições que ele investiga obedeciam a uma ordem unida do topo do poder da República. Tudo que estão querendo chegar no Bolsonaro, no Carlos Bolsonaro, em toda essa gente, General Heleno, todos. Outra aposta é que será possível ainda reunir novos elementos sobre os financiadores do ato. Eu acho que aí a coisa vai pegar. Eu acho até que no final, se for constatado, por exemplo, a questão de militares participando, eles certamente vão ser todos criminalizados, mas eu acredito que pela lei, por jurisdição, quem caiba, por exemplo, investigar se um determinado general potencialmente ou pretensamente envolvido seria, acredito, o Tribunal Superior Militar, né? No despacho de Moraes, há mais um detalhe que chama a atenção. O ministro determina que as telefônicas forneçam registro de ligações desde 2017. Olha só, lá atrás. É um marco temporal curioso que coincide com o início da pré-campanha de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto, né? É por aí mesmo, e com a eclosão em algumas partes do país de movimentos associados ao que viria a ser o bolsonarismo, como a barulhenta greve de policiais militares que parou o Espírito Santo naquele ano. Há diversos indícios que o próprio Bolsonaro e pessoas próximas a ele incentivaram esses movimentos, cujas lideranças deveriam apoiá-lo tempos depois. Outra passagem que chama a atenção na decisão diz respeito aos amplos poderes que ela dá ao restrito grupo de investigadores que auxilia Alexandre de Moraes nas apurações, que acende velho sinal de alerta para o risco de avanço indevido sobre a privacidade de quem não tem nada a ver com os crimes investigados. Eu acho que isso é realmente um perigo. A gente está no regime democrático, pode sair também por aí a caça às bruxas, sem que isso seja feito de uma forma muito criteriosa, né? Afinal de contas, algumas pessoas, ou muitas delas, podem não ter nada a ver com isso, e aí no final acabarem sendo enroladas nesse caso e tudo mais. E se você chegou até aqui no nosso vídeo, deixe seu like e siga o nosso conteúdo. Até a próxima!